Queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no Salmo 19. Eu queria pedir, se possível, trazer só uma aguinha para mim, fazendo um favor. Salmo 19, meus queridos. Vai ser o texto da nossa reflexão hoje pela manhã. À noite também. Não vamos mudar o texto, não, né? Então, bora. Acho que vocês acharam aí, né? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Está na tela, não tem desculpa. Bora ler então. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele arrumou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus queridos? Senhor, estamos aqui em tua presença e nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração. Saímos de nossas casas e o desejo é que sejamos alimentados pelo Senhor, confrontados, confortados, não para ouvir a voz de um pregador, mas para ouvir a tua voz, Senhor. E nós sabemos que quando a tua palavra é lida, é exposta com fidelidade, é o Senhor falando conosco. Deus, tira do nosso coração toda distração, toda ansiedade, preocupação e faz-nos prestar atenção à tua voz. Que nós queremos te ouvir, Deus. E nós, como suas ovelhas, ouvimos a sua voz e o Senhor, como nosso bom pastor, quer isso de nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu, Neuci. Então, meus queridos, eu começo com a seguinte pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? Como é que você responderia? A gente lida com essas perguntas muitas das vezes no nosso dia a dia. A gente lida, por exemplo, em questões comuns dentro de casa. As crianças perguntam, papai, chega da escola, pergunta, papai, mamãe, quem é Deus? A gente lida com isso em rede social. As pessoas discutindo acerca da pessoa de Deus. Quem é Deus? Talvez você responderia essa manhã, não, Deus é criador. Deus é bondoso. Deus é maravilhoso. Não, Deus é misericordioso, Ele é gracioso. Não, Deus é poderoso. Mas hoje, meus queridos, na sociedade plural que nós vivemos, no século 21, 2023, muitos responderiam de forma bem diferente das nossas respostas. Poderoso, criador, amoroso, misericordioso. E a gente vai escutar cada coisa quando a gente fala sobre a pessoa de Deus, que tem hora que a gente nem acredita. Né? Meu filho, você vai ver cada coisa. Tem gente que fala assim, Deus é energia. Energia. Deus é um Deus super tolerante. Deus aceita tudo. Não, Deus é tudo menos o que esses crentes chatos do livro da capa preta dizem. Outros vão dizer, Deus é aquilo que eu quiser, que eu senti, que eu acordar inspirado essa manhã. Não, Deus é a natureza. Deus sou eu. Deus é alguém inacessível, não tem como a gente ter contato e saber quem Deus é. Não, Deus não existe não.
Deus é invenção, Deus é mito. Mas aonde que está a diferença entre as respostas que nós estamos dando, quando eu te pergunto quem é Deus, e as respostas que nós ouvimos em pleno século XXI? Onde está a diferença das respostas de uma sociedade pós-cristã, pós-moderna, e de um cristianismo bíblico? A diferença está na revelação de Deus. O Senhor se revela e isso possibilita o nosso conhecimento. Quando nós respondemos, Deus é Criador, quando nós respondemos, Deus é misericordioso, é bondoso, é fiel, você não tirou isso da carochinha, você não tirou isso do nada, porque Deus revelou isso para nós. E aqui eu gostaria de ler duas citações, uma de R.C. Sproul e depois de Louis Berkhof, que diz assim: o cristianismo não está baseado em filosofia especulativa. Antes, ele subsiste como fé revelada. A declaração fundamental da fé cristã é esta: a verdade que abraçamos como os cristãos veio a nós da parte de Deus. A verdade que nós cremos, que nós professamos, que nós abraçamos, veio a nós por parte do Senhor. Louis Berkhof vai dizer: se porventura Deus não se desse a conhecer, o homem não teria tido nenhum conhecimento dele, e por isso só jamais chegaria a descobri-lo. Ou seja, meus queridos, eu e você conhecemos ao Senhor porque Ele decidiu se revelar a nós. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse Deus amoroso, misericordioso, bondoso, como você respondeu aí no seu coração. Esse Deus que está se revelando agora no Salmo 19, Ele está fazendo reflexões profundas para nós avançarmos no conhecimento do nosso Deus. Esse Salmo aqui, que é um Salmo de Davi, esse Salmo, e é importante destacar o contexto, né, que ele está na primeira divisão. Nós sabemos que, na verdade, o Saltério, o livro dos Salmos, são 5 livros, tem 5 divisões. E nós podemos dividir da seguinte forma: do Salmo 1 ao Salmo 41, o primeiro livro; do Salmo 42 ao Salmo 72, o segundo livro; do Salmo 73 ao 89, o terceiro; do Salmo 90 ao 106, o quarto livro; e do Salmo 107 ao 150, o quinto livro. Então, 5 divisões, e a primeira parte, a abertura do Saltério, nós temos este texto, o Salmo 19. Salmos, meus queridos, são uma coleção de poemas, por isso é tão rico. Orações, canções. Quando nós abrimos o livro de Salmos, quando nós vamos conhecer mais sobre Deus no livro de Salmos, nós temos tanta profundidade, porque foi algo escrito por diversos autores, em diversas circunstâncias, em torno de 1000 anos. E agora nós ficamos aqui, no Salmo 19, um dos 150 salmos. Um salmo que vai falar sobre Deus, o nosso Deus, se fazendo conhecido. E nesse texto nós vamos perceber a seguinte verdade: nós só podemos saber quem Deus é, pois Ele se revelou a nós. Nós só podemos saber quem Deus é, pois Ele se revelou a nós. Então, quem que é esse Deus que se revela a nós? Em primeiro lugar, nós vamos ver do verso 1 ao verso 6, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, para você acompanhar comigo, que Deus é aquele que se mostra através da criação. Nós vamos passar pelos versos, nós vamos caminhar juntos. Então, mantenha a Bíblia aberta aí para você me ajudar a pregar. A criação, meus queridos, vai mostrar para nós aqui que ela é usada pelo Senhor como instrumento para se revelar a nós. John Stott vai dizer que a criação é a manifestação visível do Deus invisível. João Calvino vai dizer que o mundo é o teatro da glória de Deus. E quando nós começamos a ler o Salmo 19, e nós chegamos aqui nos primeiros versos, nós vemos assim, verso 1 e verso 2. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Dia após dia, noite após noite, o testemunho permanece da criação. A criação está testemunhando de um Criador glorioso. E essa criação, ela não somente declara a existência de Deus, mas também está mostrando para nós como o nosso Deus é poderoso, como Ele é sábio, como Ele é grandioso, glorioso, poderoso. A voz da criação está alcançando todo mundo. As partes mais distantes de nós
são alcançadas pelo mesmo testemunho da criação, manifestando, testemunhando a existência de um Deus. Mas ela é uma voz que ela não é articulada em palavras, não é um testemunho verbal. Nós vamos ver isso daqui, por exemplo, do verso 3 e 4, que fala assim: sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Quando nós olhamos para a criação de Deus, quando nós olhamos para o testemunho de Deus, presente na revelação geral, na natureza, nós não vemos aqui a natureza apontando o caminho para a gente se conectar ao Senhor. Nós não vemos a natureza falando: olha, Cristo Jesus é o Redentor, creio em Cristo. A natureza não fala sobre isso, porque o discurso presente na natureza não é dirigida aos nossos ouvidos, mas sim aos nossos olhos. A voz da criação, sem nenhuma palavra, está mostrando para nós que sim, olha, existe um Criador, e Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que criou tudo, Deus sim existe. O testemunho que nós vemos presente na criação é a mesma coisa que nós vemos em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É um testemunho, meus queridos, de que existe um Deus, de que o nosso universo não surgiu por uma explosão cósmica, de que o nosso universo não é produto, não é fruto, não é resultado da evolução de milhões de anos, mas o nosso universo, o nosso mundo, é uma obra tão gloriosa, cheia de significado, criado por um grande artista. A nossa criação tem um Criador por trás dela. O nosso planeta não está onde está por acaso. Os estudiosos vão dizer que se a gente estivesse um pouco mais perto do Sol, a gente morreria queimado. Um pouco mais distante do Sol, a gente morreria congelado. Nós estamos no lugar exato em que o nosso Criador nos colocou. E o texto vai continuar mostrando para nós, na parte B do verso 4, como é que o Senhor usa essa natureza bem ordenada por leis, bem alinhadas, e mostra para nós da seguinte forma: e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. O calor atinge toda a terra, o testemunho também, junto com essa natureza bem alinhada, bem ordenada, estabelecida por um Deus de ordem, não um Deus de caos. E o nosso Deus, Ele usa agora o sol, e o salmista está ressaltando isso, como um agente para testemunhar a sua criação. O sol, em muitas religiões pagãs, era considerado um Deus. E o salmista está falando: sabe esse que vocês consideram um Deus? Na verdade, ele é um agente, ele está submisso ao Criador de todas as coisas. E o Deus que tudo criou está usando o sol, o poderoso sol, para testemunhar da sua existência. Meus queridos, ao olhar para o sol, ao olhar para as estrelas, ao olhar para as belas paisagens, não existe dúvida alguma de que existe um Criador. Não existe dúvida alguma de que tem um Criador perfeito por trás de toda essa bela criação que nós nos deparamos com ela. Todas as pessoas sabem de algum nível acerca da existência de Deus, mesmo que elas tentem ignorar e falar assim: Deus não existe, mas o testemunho está visível para todos nós. E aqui nós temos o que a teologia vai chamar de doutrina da revelação geral. Ou seja, toda a humanidade é alcançada pelo testemunho da criação. E aí, outro teólogo, Luiz Berkhoff, vai falar assim: essa revelação não nos é dada em forma de comunicação verbal, e sim nos feitos, forças e leis da natureza, na constituição e operação da mente humana e nos feitos da experiência e da história. J.I. Parker vai falar: a revelação geral é assim chamada porque todas as pessoas a recebem pelo simples fato de estarem vivas no mundo de Deus. Traduz para a gente, o que é isso? Não estou entendendo. Revelação geral, o que é isso? O nosso Deus, Ele decretou, Ele decidiu ser percebido. Ele deixou as suas impressões digitais na criação. Ele decidiu se mostrar para nós, de forma que a nossa consciência humana
o senso de divindade dentro de nós, e a criação vão testemunhar de que o Senhor existe. Se nós formos para a tribo mais longínqua possível, onde o cristianismo não chegou de forma nenhuma, não tem nem Bíblia, não tem nem sinal de rádio, lá eles estão entendendo de que existe uma divindade por trás de tudo aquilo, e estão adorando alguma divindade. Isso não é algo criado, isso é algo inerente a nós, esse testemunho do Senhor. Então, meus queridos, nesse exato momento aqui, nós estamos aqui, 11h29, 6 de agosto de 2023. Alguém lá na América do Norte, Nova York, Chicago, alguém na ilha mais longe do Pacífico, a tribo mais isolada da Amazônia, alguém no Oriente Médio, num país mais oriental possível, alguém na Oceania, na Ásia, na África, todos juntos estão unidos e recebendo o mesmo testemunho de Deus. Romanos vai falar para nós no capítulo 1, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse testemunho, essas marcas digitais do Senhor na natureza, elas não têm o objetivo de salvar, mas elas tornam o homem indesculpável. É por isso que se você vier com aquela pergunta, e aquela tribo mais isolada do mundo, perante o juízo final, eles serão inocentes? Não, porque eles nunca ouviram falar da Bíblia. Todos os homens são indesculpáveis perante o Senhor por causa do seu testemunho. Está visível, está claro. Precisa de mais fé para falar que Deus não existe do que para colocarmos a nossa fé no Senhor. Ninguém vai poder dizer no último dia, olha Deus, eu não percebi que o Senhor existia. Deus, então, eu não sabia que o Senhor existia, que o Senhor era o Criador de tudo. Ninguém vai poder fazer isso. Quando a gente fica de frente para aquele mar lindo, né? E mineiro gosta de praia. Quando eu vou ali naquela praia da costa, e você vê aquele mar aberto assim, aquele vento batendo na gente assim, é Deus mostrando para a gente. Aí quando você vai para Domingos Martins, aquele lugar maravilhoso, isso é um privilégio de vocês capixabas, que aqui tudo é perto, né? Que é praia, que é montanha, rapidinho, 30, 40 minutos. E aí você vai para aquele lugar maravilhoso, Domingos Martins, aquela natureza linda, linda, linda. Aí você acompanha um pôr do sol. E aí, eu e a Amanda estivemos na casa de um querido irmão, e aí, da onde ele mora, da onde ele tem uma casa, você consegue ver o mar, em cima das montanhas você consegue ver o mar. É aquele pôr do sol maravilhoso. O que é isso? É Deus se mostrando para nós, meus queridos. É o Senhor se revelando a nós. Não tem como você entrar no Museu de Louvre, lá em Paris, diante da Mona Lisa e falar assim, nossa, que quadro lindo! Ele se autopintou. Não tem como. Tem o Leonardo da Vinci por trás. Não tem como você olhar um carro de luxo. Tem gente que é apaixonada por carro de luxo, né? Vamos colocar aí um Porsche da vida. Ou senão você chega aqueles prédios bonitos de ali perto do shopping de Vitória, Enseada de Suá, naquele ali, né? Aqueles prédios lindos assim. Ou senão uma terceira ponte. Aí você fala assim, não, mas que trem mais bonito. Não tem como você falar e achar que aquilo lá não tem um inventor, um criador por trás daquilo. São obras da arquitetura, lindas, magníficas, e tem alguém por trás daquilo. Mas muitos hoje estão vislumbrados, maravilhados com a criação e se esquecendo, ignorando o Criador. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós professamos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, nós cremos, estamos fundamentados sobre aquele que por intermédio dEle, todas as coisas foram criadas. Colossenses vai dizer para nós, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ou seja, estando em Cristo, na nova aliança, nós sabemos ainda mais sobre Deus e sobre as suas obras, nós temos mais ainda condições de glorificar a Deus por causa da sua criação. E a pergunta que fica para nós é, você professa com a boca que crê em um Deus que tudo criou, mas você tem contemplado e visto o seu Deus na criação em termos de, uau,
Como meu Deus é grande, é poderoso, é magnífico. Olha isso que Ele fez. Mas muitas vezes a gente está com o telefone assim, ó. Aí passa aquele pôr do sol maravilhoso, ou aquela noite estrelada, e a gente está com os olhos na tela. E a gente não consegue ver aquilo que o nosso Deus fez e contemplar. Diante da nossa correria, agitação, preocupação, nós precisamos tirar os olhos da nossa vida material, dos nossos bens materiais, nossos próprios interesses, e olhar para o teatro da glória de Deus, que é essa criação bela e maravilhosa. Se aventure a tirar uns dias de férias, desligar o telefone e ter um contato com a natureza e falar com o seu Deus, exaltando e adorando e testemunhando Deus como o Senhor é grandioso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é grande e magnífico. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos desligar nossas telas e focar na tela da criação. Nós precisamos alimentar e nutrir o nosso coração com um sentimento de vislumbre, de adoração. Como o meu Deus é grande! Esse Deus que tudo criou. Sabe as estrelas, quando você abre a janela assim, ó? Aquelas estrelas maravilhosas, você não consegue contar. Esse mesmo Deus nos criou, nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele está cuidando da gente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E esse mesmo Deus está preparando morada para nós, e nós passaremos por toda a eternidade com Ele. Esse mesmo Deus nos viu ainda no ventre de nossas mães, e nos amou, e nos escolheu antes da fundação do mundo, e nós ficamos preocupados, e às vezes o que nós precisamos é abrir a janela, é olhar para a criação, e contemplar o nosso Deus se mostrando para nós, testemunhando para nós a sua grandeza, o seu poder, como Ele é maravilhoso. Meus queridos, se Deus criou esse mundo maravilhoso, a galáxia onde nós vivemos, tantos planetas, tantas estrelas, o que tem de impossível para Deus? O que é impossível para Deus fazer na sua vida? O nosso Deus é o Deus criador, é o Deus do impossível. Não há coisas que Deus não possa restaurar. Não há coisas que Deus não possa fazer. Não há coisas que Deus não possa consertar. Eu não sei pelaquilo que você está passando, mas nós servimos o Deus que tudo criou. E Ele criou tudo pela sua palavra. Haja e ouve. E esse mesmo Deus é o Deus que agora habita em nós. Nós temos que nutrir a nossa fé e fundamentar ela diante disso. Nós precisamos contemplar a criação, falar com o nosso Criador. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus, Ele é real, Ele é palpável. Ele é o Deus verdadeiro que tudo criou. Meus queridos, só podemos saber quem Deus é, pois Ele se revelou a nós. Em segundo lugar, Deus é aquele que se apresenta pela palavra. Em primeiro lugar, nós vemos o primeiro movimento do salmista, afirmando para nós que Deus é aquele que se mostra pela criação. Repete comigo aí, Deus se mostra pela criação. O segundo movimento agora, nós vemos que Deus se apresenta pela palavra. Repete comigo aí. Deus se apresenta pela palavra. Verso 7 ao verso 10. Abre aí comigo e deixa aberto. O texto agora, ele vai focar na lei de Deus, nos testemunhos do Senhor. O salmista agora, Davi, ele tira os olhos da criação e coloca os olhos na lei do Senhor. Essa lei que o Senhor usa para se apresentar a nós. Quando você está conhecendo alguém, você se quer se estreitar em um relacionamento, existe ali uma apresentação, correto? Então tem uma troca de figurinhas ali. Deus se apresenta pela palavra, é o que nós vemos aqui do verso 7 ao verso 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é divertido. E aqui nós chegamos no verso 11. Ou seja, Davi na sua poesia, ele está usando diferentes sinônimos para descrever a lei do Senhor. E aqui ele vai descrever as qualidades, os efeitos e o valor da palavra de Deus.
E aqui nós percebemos claramente que Davi está afirmando que a lei de Deus, que a palavra de Deus é perfeita, é fiel, é justa, é pura e eterna. E isso não pode nos surpreender, porque a origem das Escrituras está no nosso Deus que as inspirou. E o nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus fiel, justo, puro e eterno. E olha o que o salmista aqui vai falar do que a palavra de Deus faz em nossa vida. Aquilo que o Senhor usa como instrumento para fazer em nossa vida. Aqueles que estão precisando de restauração. E muitas das vezes nós estamos nesse lugar, meus queridos. Nós estamos sem ânimo, sem vigor. Nós precisamos de renovo. Nós estamos secos, como terra no sertão. Como um deserto sem água, sem nenhum oásis. Nós estamos precisando de restauração. E aqui o salmista fala que Deus, pela tua palavra, Ele restaura a nossa alma. Muitas vezes nós precisamos de sabedoria para discutir um assunto, resolver ou tomar uma decisão, resolver algo ou tomar uma decisão. E aqui o texto diz que o Senhor está dando sabedoria àqueles que necessitam de sabedoria através da palavra de Deus. Aqui o salmista vai dizer que aqueles que estão precisando de se alegrar, a palavra de Deus é usada para trazer alegria ao coração dos seus. Aqueles que precisam de direção, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? A Bíblia é usada como instrumento de direcionamento em nossas vidas. Steve Lawson vai dizer acerca da palavra de Deus, eu achei magnífico essa frase dele, que ele diz assim: a palavra de Deus é tão poderosa que comunica vida. É tão precisa que ensina a verdade. E é tão pura que produz santidade. Essas escrituras, essa é a palavra de Deus. E é interessante que ainda, nesse segundo bloco, nessa segunda parte do texto, o salmista vai envolver coisas que nós gostamos muito, que o ser humano valoriza muito. Comida e dinheiro. É ou não é? Todo mundo está, estou precisando de um dinheirinho a mais, fazer isso, aquilo, outro. Às vezes está dando meio-dia e pouco, você já está olhando de olho no almoço, né? Vontade de comer um franguinho assado, vontade de comer um pé de galinha. Né, Dani? A Dani fez pé de galinha para nós. E o salmista vai falar que a palavra de Deus, ela tem mais valor do que o dinheiro, as riquezas, e do que o alimento. Ela é mais doce que o mel, ela é mais valiosa que o ouro puro. Ou seja, se você que está falando assim, estou doido para sair do Brasil para ganhar em dólar, para ganhar em euro, aí eu vou estar feito. Ou senão você que fala assim, estou doido para sair da igreja e ir para um rodízio, para comer picanha, carne da boa. O salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela é melhor, ela é mais valiosa, ela é mais admirável do que a comida mais gostosa, mais saborosa, ou do que a maior quantia de dinheiro que você possa imaginar, do que o ouro puro, do que o mel. Mateus 24 diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus queridos, olha o que aconteceu. Olha como é que o homem é envergonhado quando ele se levanta, às vezes por ignorância contra a palavra de Deus. Um grande filósofo francês, Voltaire, disse em sua época que em 100 anos, por causa do desenvolvimento da ciência, não haveria nenhuma Bíblia mais. Não haveria mais a continuidade da religião, a não ser as pessoas curiosas para investigar sobre o que o mundo serviu, a religião do mundo, o que muitos cristãos serviram durante anos, poderiam caçar algumas amostras em museus e achar um pouco sobre essa tal de Bíblia, mas que em 100 anos isso desapareceria. Aí ele morre. 50 anos depois da sua morte, a sociedade bíblica compra a sua própria casa e lota de Bíblia até o teto. Então o homem se levanta, 100 anos não vai ter mais Bíblia. E por ironia do destino, ou providência do nosso Deus, porque não existe coincidência, né? A casa dele é inundada, é lotada, é abarrotada, vira um depósito de Bíblia para abastecer toda a Europa. Muitos se levantam, muitos subestimam as Escrituras.
E às vezes até no nosso meio, às vezes nós não temos coragem de falar, em 100 anos não vai mais existir Bíblia. Mas às vezes a nossa forma de viver o nosso cristianismo prático, a gente não valoriza tanto a Bíblia assim. A gente não crê que ela é tão palavra de Deus assim. A gente, se perdesse ela, ou se de repente acontecesse um arrebatamento de Bíblias e todas as Bíblias sumissem do mundo, a gente não faria assim, não ficaria muito desesperado, a gente não ficaria muito assim preocupado, não faria tanta falta, porque a Bíblia não tem contato com a gente. Mas, meus queridos, as Escrituras têm avançado, a tradução tem avançado, homens de Deus têm preocupado em avançar a tradução para mais países e mais línguas, porque nós sabemos, e muitos sabem, e a igreja fiel sabe o valor das Escrituras. A Sociedade Bíblica disse que dos mais de 7.000 idiomas do mundo, a Bíblia chegou a 700. Pouco mais de 5 bilhões de pessoas têm a sua Bíblia completa, ou seja, hoje 80% da população mundial tem a Bíblia completa em seu idioma. Então, meus queridos, inicialmente nós vemos Deus deixando as suas marcas digitais na criação, a revelação geral. Aqui nós vemos a revelação especial de Deus. Calma aí que você vai entender. Aí eu vou ler algumas citações aqui para ficar mais claro. Embora Deus se revele em todos os lugares, e aqui eu estou lendo R6 Pro, por meio do que chamamos revelação geral, a gente já viu isso, há outro tipo de revelação, a revelação especial, que nem todos do mundo têm a oportunidade de receber. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. Ela nos fala da encarnação, da cruz e da ressurreição. Acha-se primariamente, ainda que não exclusivamente, nas Escrituras Sagradas. A outra dimensão da revelação especial é a revelação encarnada, é a palavra encarnada, Jesus. O Catecismo de Westminster, na segunda pergunta, vai falar assim: a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Ou seja, nós servimos a um Deus gracioso e misericordioso. Um Deus que deixou suas impressões digitais na natureza e se revelou a nós. Mas Ele decidiu revelar-se agora de forma especial, porque vocês lembram que a criação, a natureza, não fala sobre o plano de salvação, não fala sobre o plano de redenção, não aponta para a nossa necessidade como pecadores de um redentor, de um salvador. Então agora o Senhor se revela pela sua palavra. Ou seja, se a revelação geral, as impressões de Deus na criação, tornam todos os homens indesculpáveis, agora por meio da revelação especial, a lei do Senhor, a voz de Deus, a palavra revelada, o homem pode ser salvo. Ele é indesculpável perante a criação, mas agora ele pode ser salvo diante da lei do Senhor. E Deus agora, Ele vai se comunicar na nossa linguagem verbal, Ele vai descer até nós, e por meio da sua palavra, Ele vai revelar a nós quem Ele é. Ele vai revelar a nós as suas obras, os seus decretos, as suas ações, os seus desígnios. Ele vai revelar a nós a sua salvação oferecida por Jesus, como nós já dissemos, a palavra encarnada. João 1,1 vai dizer: no princípio era o verbo. Outras versões, o princípio era a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Então nós temos agora, na nossa fé, a palavra escrita e revelada para nós com detalhes, para sabermos o que agrada o nosso Deus. E nós temos a palavra encarnada morrendo por nós na cruz. Ou seja, é fundamental para a nossa fé a palavra de Deus, escrita e encarnada. Sem a palavra de Deus escrita e encarnada, não há cristianismo. Então, mesmo estando inseridos numa cultura que não gosta de ler, que ignora livros e julga livros pela capa, e prefere ver tudo mastigado, nós somos a religião do livro da capa preta. Não tem como fugir do livro. Não tem como fugir de abrir e ler. Não tem como fugir da revelação escrita por nosso Deus. Deus está se apresentando a nós pela sua palavra. Quer conhecer a Deus? Bíblia. E o nosso coração tem que se encher de gratidão por isso, meus queridos.
O nosso coração tem que se encher de gratidão. A gente tem que valorizar como a igreja primitiva valorizou e permanecia na doutrina dos apóstolos. Nós temos que valorizar como muitos homens e mulheres do Senhor, ao longo da história da igreja, valorizaram as suas Bíblias. Como os pré-reformadores e reformadores que lutaram para ter a Bíblia no nosso idioma, na língua materna. Como tantos missionários que se desgastam anos e anos e anos a fio para traduzirem as Sagradas Escrituras. Tantos irmãos desse momento não podem sair com a Bíblia debaixo do braço, ou na mão, ou ter no celular. Mas mesmo assim, mesmo com aquele acesso meio que secreto da Bíblia, eles valorizam tanto a Bíblia e eles não abrem mão do livro sagrado. E eles continuam fundamentados, orientados e com fome e sede da palavra de Deus. Uma vez eu escutei um testemunho, um relato de um missionário nosso, bem conhecido, presbiteriano, lá na Coreia do Norte. E quando a Bíblia chega no idioma deles, né? Já tem Bíblia em coreano, mas por causa do governo, é impossível que a Bíblia chegue lá, é proibido que chegue, mas acaba chegando, não é impossível, né? E aí, quando a Bíblia chega na reunião, a Bíblia começa a ser rasgada para que cada irmão fique com uma página. Para que cada irmão possa se deliciar com uma página da Bíblia. E depois eles reúnem de novo e vão trocando as páginas para que se conheça todos os desígnios de Deus. Está bem diferente da nossa realidade, bem diferente. Se nós ficássemos apenas com o testemunho de Deus na criação, se nós ficássemos apenas à mercê do nosso coração enganoso, tentando interpretar esse Deus que se revela na criação, seria muito complicado e nós não teríamos a chance de sermos salvos, termos contato com o Senhor e crescermos no conhecimento, e conhecermos o caráter do nosso Deus. Essa palavra aqui, que tem nas nossas mãos, é inspirada, é soprada por Deus, é eficaz em seus propósitos, ela é esclarecida e inspirada pelo Espírito. Você tem uma dúvida, você abre, o autor que inspirou ela habita em você. Você fecha o olho e fala, Deus, me ajuda a entender isso. E o Senhor começa a te guiar pelas Sagradas Escrituras, outros irmãos juntos, e nesse mesmo clamor, nesse mesmo anseio de conhecer, a Bíblia é esclarecida. Que privilégio nós temos, meus queridos. Diante disso, nós precisamos ser mais intencionais, mais disciplinados com o nosso uso das Sagradas Escrituras. A gente não pode usar ou abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia, ou baixar a Bíblia, ou se interessar por ela só no domingo. A gente precisa cansar, a gente precisa se gastar lendo as Escrituras. A gente precisa gastar tempo diante da palavra. Ah, mas eu não gosto de ler. Não importa, leia. Ah, mas eu acho a versão muito difícil. Tem tantas versões, tantos idiomas, tantas bíblias de estudo, tanta gente que conhece tanta coisa para te ajudar. A gente tem que mergulhar, a gente tem que investigar, tirar nossas dúvidas. Às vezes, passa anos e anos, a pessoa fala assim, eu não entendi aquele texto, eu tenho dúvida daquilo, eu tenho dúvida daquilo outro, e nunca abriu para ninguém. E nunca buscou nas Sagradas Escrituras as respostas, questionamentos sérios da fé, e a pessoa guarda para si mesmo, porque às vezes ela tem preguiça de abrir a Bíblia, procurar e investigar como um crente bereano. Muitos cristãos que estão escutando cada coisa nos púlpitos, e não abrem a Bíblia e falam amém, como se o Senhor estivesse falando, mas são falsos profetas falando. Nós precisamos ter disposição de ler grandes porções das Escrituras. Essa divisão que nós temos versículos, capítulos, isso é posterior. Inicialmente ela não foi escrita assim, versículo tal, capítulo tal. Eram grandes porções, eram documentos diretos, a maioria deles. Nós temos que ter disposição para memorizar essa palavra. A gente tem que ter disposição para pregar, para orar, pegar um salmo e orar em cima dele, para investigar, para mergulhar. A gente sabe quando, isso é muito comum hoje, a gente tem muita dúvida, né? E aí qualquer coisa, a gente está no meio de uma conversa, não, eu acho que não é isso não, a gente já abre o telefone, no Google ali já vai pesquisar. Uma curiosidade, uma dúvida. Eu estou com dor em alguma coisa, o que pode ser? E às vezes a gente tem a disposição, já é automático, né? Alguma coisa, abre a internet e pesquisa que você vai descobrir. Mas às vezes a gente não tem essa disposição em consultar as Sagradas Escrituras para situações que a gente passa. Como é que eu vou criar meu filho? A gente quer pesquisar na internet. Como criar filhos rebeldes? A Super Nani está fazendo curso? Super Nani aposentou? A gente quer pesquisar alguma coisa. Algum curso, algum livro, algum e-book, mas a fonte primária está aqui, sobre a instrução dos filhos, sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, a nossa regra de fé e prática que a gente fala com a boca. Sim, inclusive quando a gente vai ser recebido, né?
Regra de fé e prática. Depois a gente deixa lá, na prateleira, empoeirando. E reclamando, Deus não fala comigo. A Bíblia sua está andando muito fechada, meus queridos. Nós precisamos pedir ao Senhor que fale conosco, que mostre os nossos caminhos maus. Como o teólogo disse, se pensarmos que não há pecado em nós, estamos enganados e cegos. A luz da palavra de Deus não está em nós. Tem muito crente ignorando e passando pano para pecado pessoal, mas o que fica claro é que esse não está tendo compromisso e não está levando a sério o que diz o Senhor em sua palavra. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Nutrir espiritualmente a nossa vida como uma vida mais conectada à Bíblia e mais offline, essa realidade de tantas coisas e inovações. Será que, se eu te perguntar hoje, desde que começou 1/1 de 2023, você conheceu mais sobre Deus, sobre os atributos de Deus? Em 6 meses, você conheceu algo novo sobre Deus nas Escrituras que você não sabia? Você conhece mais a Deus do que nesse mesmo período, ano passado? Na sua caminhada cristã de anos e anos servindo ao Senhor, você tem caminhado cada vez em conhecer mais ao Senhor, os seus atributos e as suas obras, o que Ele é e o que Ele faz. Leonardo Ravenhill vai dizer assim: o objetivo de conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. Não é ler por ler, ler para saber. Transformação, relacionamento. É o que a Bíblia faz em nós. Só podemos saber quem Deus é, pois Ele se revelou a nós. Esse é um Deus que se mostra pela criação. Ele se apresenta pela palavra. E é um Deus que se envolve em nosso viver. Repita comigo. Se envolve em nosso viver. Vamos ver a partir do verso 11 aí. Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O salmista está diante do mesmo Deus. O Deus, como eu disse, que se apresenta pela palavra, se mostra pela criação e agora, nitidamente, se envolve em nosso viver. O pastor Warren Wiersbe, comentando sobre o Salmo 19, ele vai dizer que a ênfase do Salmo é sobre a revelação do próprio Deus na criação, nas Escrituras e no coração humano. O nosso Deus, esse mesmo Deus da criação e da palavra, Ele mexe no nosso íntimo, Ele se envolve no nosso coração, nas nossas demandas mais comuns e ordinárias do nosso viver. E o salmista, diante dessa experiência com esse Deus da criação e da palavra, com esse coração tocado e impactado por esse Deus, ele começa a fazer algumas reflexões que mostram Deus usando a palavra para mexer em seu coração, Deus se envolvendo com o seu coração, Deus colocando a casa em ordem. E ele vai testemunhar que existe uma grande recompensa em obedecer o Senhor. Se experimenta no nosso viver uma grande recompensa em obedecer e ser fiel às Sagradas Escrituras. Ele vai perceber e descrever que existem pecados ocultos no nosso viver, no nosso coração. Pecados que nós não estamos colocando na lista de confissão, seja aqui no culto ou na nossa oração diária. E ele pede perdão até pelos pecados desconhecidos. Ele entende a influência do pecado e ele clama para que ele não seja dominado pelo pecado, para ele ser guardado. Ele revela confiar no perdão de Deus, e ele entende que a minha pureza, a minha santidade, a minha integridade, ela vem do Senhor, ela provém de um Deus que é santo. E ele termina com um coração que se quebranta, um coração adorador. Ele desejava que todas as suas palavras e meditações, inclusive as palavras desse salmo, fossem agradáveis a Deus. Deus, que aquilo que eu estou pensando, que eu estou refletindo, que eu estou escrevendo, que eu estou falando, cantando, seja agradável, seja em adoração ao Senhor. Porque nesse encontro com o Senhor e a sua palavra, eu descobri que existem em mim muitos caminhos maus, pecados que eu até mesmo não estou levando em consideração.
O nosso Deus, Ele se relaciona de forma real conosco. Ele não para e é um Deus somente da criação e somente de um livro sagrado, mas Ele, na sua revelação, no seu modo de nos fazer parte do seu povo, Ele mexe no nosso coração. Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ele faz de nós o seu povo, Ele envia o seu Filho, e quer ver o maior envolvimento de Deus, Ele enviar o seu Filho para morrer por nós, para se encarnar como o Deus encarnado, como o Deus homem. Deus se envolve tanto conosco que Ele abdica da sua glória, Ele abre mão da sua glória, e Ele se encarna para nos salvar. E a Bíblia diz que ainda que foi por amor. E quando que foi? Quando nós estávamos em nossos delitos, mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus. O Senhor, por puro amor, se envolveu com o nosso viver, se compadeceu de nós e veio para nos salvar. Quando nós vemos nesse salmo, rocha e redentor, aquilo que aponta claramente a luz da nova aliança, do Novo Testamento, como Jesus, a nossa rocha, o nosso redentor, aquele que pagou o preço do nosso pecado, e aquele que é a nossa rocha e a nossa segurança, que nos mantém firmes. Meus queridos, por conta da iniciativa de Deus, agora nós temos o coração transformado, regenerado. Nós ganhamos o dom da fé. Somos justificados, adotados, santificados e guardados até a eternidade. Temos o sentido de vida, que em Cristo é glorificar e agradar a Ele em todas as coisas. Ou seja, Deus se importa com a vida que nós vamos viver, diante da criação, diante da palavra, a nossa vida cristã. É por isso que Ele usa, por exemplo, como o catecismo vai nos dizer, a palavra para nos santificar e nos salvar. Aquele ímpio condenado, ele precisa da palavra. Ele, como eleito, se for eleito, a palavra vai ser instrumento para a salvação. A pessoa que já tem Cristo, está caminhando com Cristo, também precisa da palavra para a sua santificação. A palavra é um meio de graça. Deus traz benefícios espirituais, nutre e abençoa espiritualmente o crente, através da oração, do batismo, da ceia e também da palavra de Deus. Se Deus não tivesse envolvido conosco, não tivesse nos resgatado e nos preservado, seria impossível viver tal realidade. Como disse John Piper, a menos que Deus abra nossos corações, não ouviremos a verdade ou perceberemos a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. Temos que largar nessa vida automática, uma vida de corrida, sem tempo para Deus, e perceber o Senhor dia a dia indo no nosso íntimo. O Espírito Santo usando a palavra e desvendando os nossos pecados ocultos, revelando o nosso orgulho, revelando o nosso ego, gerando em nós adoração, santificação. No contato com Deus, o nosso coração é mexido, a casa é ordenada, Deus traz para nós e mexe nos quartos escuros. Deus se envolve tanto conosco que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. Jeremias 18 vai falar sobre isso. Nós como vaso nas mãos do oleiro. Se largarmos essa vida corrida, sem tempo para Deus, nós vamos poder estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, desfrutar de intimidade com o Senhor e desfrutar de experiências com o nosso Deus. Experiências de um Deus trazendo mudança. Eu penso assim, não vou mudar. E Deus vai lá e muda. Quebrantamento, aquela pessoa com coração duro. Experiências de direcionamento, de amadurecimento, de ter nosso ego quebrado, dos quartos escuros serem abertos, expostos e envolvidos com a luz do Evangelho. Esse salmo que começa com a criação dando glória a Deus, termina com um homem pecador, com um relacionamento pessoal com o seu Deus. Um Deus que não precisava da gente, mas decidiu se relacionar conosco e providenciou tudo para isso. Diante disso, que estejamos realmente envolvidos com o nosso Deus. Que possamos realmente largar nossa incredulidade, começar a se relacionar com esse Deus, buscar arrependimento pelos nossos pecados ocultos, desejar que tudo que a gente viva, como o salmista disse, né? A forma de andar, de falar, de viajar, de conversar, tudo seja para a glória, seja agradável ao Senhor, seja para a glória dEle. Quando o Espírito Santo te incomoda por um pecado, você na igreja, acende o alerta, tem que mudar naquilo. Deus está se envolvendo com a sua vida. Quando você for orar por alguém ou por algo e você recebe as respostas, Deus está se envolvendo comigo. Ele responde e ouve as minhas orações.
Quando você se sentir perdido, você pede direcionamento ao Senhor. E Deus manda a direção, Deus providencia a direção. Deus está se envolvendo com você. Quando você se sente sozinho e você lembra que Deus está com você, como diz em sua palavra, Deus está se envolvendo com você. Quando você é levado a adorar a Deus, seja no culto ou em casa, no carro, pelaquilo que Deus é, pelaquilo que Deus faz, Deus está se envolvendo com você. Quando você lembra do que Deus fez na sua vida, de onde Ele tirou, do sustento que Deus traz diariamente para nós, Deus está se envolvendo conosco. Nosso Deus se envolve conosco de verdade. De verdade. Muitas vezes nós nos envolvemos com pessoas de forma muito distante, mas o Senhor realmente se envolve conosco. Deus já fez tudo, já tomou iniciativa. Ele já preparou tudo. Assim, diante desse salmo, o que nos resta é entender a necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é achar que conhece a Deus como alguém que nunca foi na praia, chega à praia, fica na areia e fala assim, nó, agora eu conheço o mar. Que mar lindo. Volta para casa e posta, conheci o mar hoje. Sendo que existem tantas profundidades, tantas coisas no mar, que o homem nunca foi e talvez nunca vá. Nós temos que entender que o conhecimento é indispensável para a nossa fé. João 17 vai falar, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. A igreja cristã confessa que, por um lado, Deus ele é incompreensível, não podemos compreender tudo sobre Deus. Mas, por outro lado, Ele pode ser conhecido, e conhecer Ele é um requisito absoluto para a salvação. Conhecendo o Senhor, somos salvos. Conhecendo o Senhor, como diz Calvino nas suas Institutas, nós nos conhecemos mais. Conheça a Deus, você conhece mais a si mesmo. E você descobre que há muito mais em Deus para descobrir. Como disse Steven Lawson, quanto mais crescemos para conhecer a Deus, mais perceberemos o pouco que sabemos deles. Meus queridos, alguns anos atrás, um grande tsunami atingiu o Oceano Índico. E ali, mergulhadores antes do tsunami se prepararam e profundamente foram ali fazer um mergulho, que eles sempre faziam, nadar com os peixes e conhecer um pouco mais do mar. E eles notaram que naquele dia estava diferente, porque os peixes tinham sumido. Quando eles sobem novamente, acabando ali o mergulho, eles ficam sem entender, porque o tsunami tinha chegado e falam assim, ué, o que aconteceu? Mas eles não foram afetados por aquele tsunami. Eles não foram atingidos, prejudicados em termos de diretamente. Eles vivenciaram outra realidade do que aqueles que estavam fora do mar. E estar mergulhado em Deus, no conhecimento de Deus, faz com que a gente prove de outra realidade. De que a gente seja beneficiado e de que a gente seja preservado em muitas coisas. Meus queridos, o nosso Deus se mostra pela criação, se apresenta pela palavra, se envolve em nosso viver. Na criação, a gente andava com Deus, tinha comunhão e conhecia Ele. O pecado vem, nos distancia de Deus. Agora em Jesus existe a solução. Jesus se encarna e é através dele, que é o caminho, a verdade e a vida. E é o único caminho ao céu, o único caminho ao conhecimento pessoal. Nós podemos conhecer a Deus de forma íntima e salvífica. Em Cristo somos habitados por Deus. Em Cristo podemos conhecer cada vez mais a Deus. Em Cristo temos a certeza da vida eterna, onde iremos ainda conhecer mais sobre o Senhor. Precisamos estar dispostos a conhecer o Senhor cada dia mais. Não somente encher nossa cabeça de versículos bíblicos ou conceitos teológicos, mas ter uma vida de relacionamento com esse Deus da criação, o Deus da palavra e o Deus que habita em nós. Uma vida de conhecer cada vez mais o Senhor. Uma vida de viver de forma intencional, entendendo que não tem como conhecer tudo sobre Ele, mas tem muita coisa que a gente pode conhecer. Para que a gente não chegue no final da nossa vida e fale assim, eu acho que eu conheci Deus só de ouvir falar. Mas que a gente possa realmente proclamar que conhecemos o Senhor de verdade. Concluindo, meus queridos, quando a gente tem interesse, a gente acha tempo e se esforça para conhecer coisas, pessoas, conhecer algo. A gente está solteiro e alguém fala assim, vou te apresentar alguém bem interessante. A gente tem super interesse. Não, pode marcar que eu vou. Quando a gente compra algo, um jogo novo, um tabuleiro, né? Ou às vezes um smartphone de última geração, até mesmo um carro mais caro, novo.
A gente quer conhecer, para não fazer burrada. E muitas vezes a gente percebe que a gente não tem esse mesmo interesse pelo Senhor. Será que a gente está, cada dia mais que passa, conhecendo mais o nosso Senhor? Será que nós estamos em busca de conhecer o Senhor, o seu caráter, as suas obras, quem Ele é e o que Ele faz? Será que nós realmente temos interesse em conhecer a nosso Deus? Será que realmente você desfruta de uma vida cristã autêntica, mergulhada em Deus, em seu conhecimento e cada vez mais indo mais fundo na pessoa de Deus, morrendo para você mesmo, carregando a sua cruz e vivendo a realidade do Senhor? Será que você conhece o Deus que você professa? Ele se revelou a nós, podemos conhecê-lo. Clamemos então por sede e disposição, que possamos nos dispor a conhecer mais esse Deus. Eu chamo o louvor aqui. E eu quero que nós possamos sair essa manhã daqui dispostos a reagir diante dessa palavra. A não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Você conhece o seu Deus? Você poderia conhecer mais sobre Ele? Você está negligenciando o seu conhecimento de Deus? E aqui eu deixo 2 desafios práticos para nós. Em primeiro lugar, pense e reflita como você tem lidado com a ação de Deus na criação, na palavra e em seu coração. O Deus que se revela na criação, o Deus que se revela na palavra, o Deus que está mexendo no seu coração, você está ignorando, você está desfrutando de intimidade com Ele, você está valorizando, ou você está vivendo uma vida normal, no automático, sedado pelos prazeres, pelos interesses da nossa época, e se esquecendo de se relacionar e conhecer mais esse Deus. Se permita abrir a janela, olhar para o céu, entendendo que o céu não é Deus, a estrela não é Deus, a criação não é Deus, mas Deus se mostra por ela. Gastar mais tempo com as Escrituras. Abrir e escancarar o seu coração para Deus mexer lá e entrar nos quartos escuros. Por fim, você precisa se dispor e fazer esse compromisso em conhecer mais o Senhor. E desfrutar de uma vida de maior conhecimento, disposição em fazer Ele conhecido. Quando a gente se dispuser verdadeiramente, não só em palavra, mas em vida, em verdadeiramente morrer para nós e conhecer o nosso Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai se conhecer mais e ver como nós somos pecadores e como nós precisamos do nosso Deus. E a gente vai se encher de disposição em fazer Deus conhecido. Muitas vezes, a falta da disposição de evangelizar, ou muitas das vezes a imaturidade que nós estamos passando, ou lutas internas e crises em nós, de identidade, é porque nós não estamos indo na fonte conhecer mais sobre o nosso Deus. Falta fervor missionário, a igreja tem crise de identidade. Onde está a resposta? Falta de conhecimento e prosseguir em conhecer aquele que é digno, o nosso Deus. Então, nesse momento eu gostaria que você usasse esse louvor para falar com o seu Deus, para falar com o nosso Deus, para pedir perdão, para pedir ajuda e disposição, para praticarmos essa palavra e sermos abençoados e edificados por ela.